queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Hoje, para nossa casa, celebramos um fato de autossignificação, porque há 72 anos criamos o movimento espírita juvenil e desde então, aos domingos, dentro da nossa programática habitual, a juventude espírita tem desempenhado um papel de alta significação. E ao celebrarmos hoje o 72º aniversário de sua fundação, a mim me cabe apresentar algumas anotações a respeito do Espiritismo para jovens, desde aqueles dias já remotos. Está aqui comigo Kleber, que é um dos coordenadores atuais do nosso movimento. E lembrar que já passaram mais de 3.000 jovens, hoje cidadãos, cidadãs, dedicados ao espírito do bem, trabalhando pela construção de um mundo melhor. Agora, quando vemos o jovem muito carente de lideranças morais, espirituais, filosóficas do bem, fascinado pelos desejos perturbadores e atraído pelas facilidades que corrompem, temos uma grande preocupação, porque a infância e a juventude são as herdeiras de toda a tradição histórica da humanidade. E por isso, em nossas aflições da atualidade, merece recordarmos que nos encontramos realizando uma colheita espiritual de atos que desempenhamos no passado próximo ou remoto em outras reencarnações, mas também os frutos apodrecidos de alguns na conduta atual, na qual a sua existência tem sido um verdadeiro desastre. Então eu prefiro narrar ao sabor de uma história. No ano de 1950, eu visitava Belo Horizonte pela 4ª vez. Estava com 23 anos de idade, ou melhor, 23 anos de idade, e havia conhecido o Chico Xavier fazia poucos dias. E na oportunidade em que o conhecemos, tivemos a ocasião de identificar uma família que o hospedava sempre quando ele vinha a Belo Horizonte. Essa família residia à Rua da Bahia, número 30, e a senhora, uma viúva pernambucana, mantinha-se com os 2 filhos através do trabalho de fotografia, uma das histórias lindas da mediunidade de Chico Xavier. Ele afirmava ter vínculos profundos de amizade de outras existências, não somente com ela, Dona Lucília, mas também com seus filhos, Carlos e Dorothy. E era um vínculo tão profundo que, apesar das dificuldades que ele enfrentava, toda terça-feira, à tarde, ele vinha de Pedro Leopoldo, cidade a 50 quilômetros de Belo Horizonte, para conviver com essa família querida, em cuja residência ele também recebia os amigos de Belo Horizonte, pessoas de outras cidades que desejavam dialogar com ele. Foi aí que eu tive a oportunidade de ouvir falar pela primeira vez o nome Nina Arueira.
E o nome me pareceu tão peculiar, especialmente Aruíra. E ao tomar conhecimento de quem se tratava, deixei-me fascinar pela vida desta entidade que havia desencarnado no Rio de Janeiro com febre tifoide aos 19 anos de idade, em 1935, portanto muito jovem. Mas não colhi outros dados para poder ter a segurança de um perfil biográfico. Simplesmente me vinculei afetuosamente e percebi que os espíritas belo-horizontinos estavam criando canções para poder homenagear a Deus, aos espíritos, e eram muito belas essas canções. Algumas delas aprendi de oitiva, como se diz, e as trouxe para o nosso movimento incipiente, que começara 3 anos antes, em 1947. E logo me veio a ideia de homenagear Nina Arueira, criando um grupo juvenil e pedindo que ela, na sua condição de espírito dedicado aos jovens, pudesse atender com a sua espiritualidade a nossa juventude. E foi uma das coisas belas da minha existência. Porque médicos, advogados, engenheiros, donas de casa, trabalhadores braçais e humildes, passaram pela nossa juventude. E, à medida que se tornaram adultos, continuaram nas atividades pertinentes ao espiritismo. E hoje estamos com alguns deles, esses da primeira hora, aqui presentes, comemorando 72 anos da nossa juventude. À medida que o tempo se passava, numa das visitas agora a Pedro Leopoldo, eu tive a ocasião de conhecer o doutor e benfeitor da humanidade, Clóvis Tavares. Nina Arueira nasceu na cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Aos 4 anos de idade, revelou uma sabedoria incomum. Era poeta, ditava poesias. O seu avô as apontava. Mal aprendera a ler e a escrever, e já era capaz de proferir verdadeiros discursos de solidariedade humana, de compaixão, dos direitos da mulher e da necessidade de se construir uma sociedade justa. Eram dias muito difíceis aqueles, 1920, 1925, quando então ela se tornou conhecida na cidade de Campos. Ao proferir o discurso de improviso, com 6 anos de idade, em homenagem ao senhor bispo da cidade, numa solenidade pública e impressionante. Seu nome era Maria da Conceição Rocha Silva, mas a sua avó chamava a pequenina, e as demais pessoas da família chamavam-na simplesmente Nina. Arueira foi um pseudônimo que ela arranjou mais tarde para firmar os seus escritos. Ela continuou com uma inteligência invulgar. Passou a colaborar no jornal da cidade com uma coluna semanal. Posteriormente, no colégio para onde foi encaminhada, ela se destacou com tal brilhantismo que saltou 2 anos do currículo habitual para poder adiantar-se. E, posteriormente, foi entregar-se aos estudos em um ginásio, como era comum, primário, ginásio, secundário e etc.
A situação se tornou muito difícil, porque nesse ínter seu pai desencarnou e ela ficou com 12 anos. Foi auxiliar a sua mãe em um pequeno negócio para poder sobreviver. A situação do país, situação política, era de muitos choques. E Campos, uma cidade que era celebrada como cidade de produção de açúcar, e onde havia fazendas e proprietários muito rigorosos, ela começou a defender o direito dos trabalhadores e a proferir palestras, discursos e criar mesmo um movimento. Aos 13 anos de idade, ela se vinculou à chamada Juventude Comunista e passou a ser uma líder de preocupação. Nesse ínterim, ela foi fazer o curso de advocacia. E ali ela conheceu um outro jovem, idealista, da cidade de São Sebastião, próxima a Campos, e que ficaria também muito célebre, o professor hoje, Clóvis Tavares. Os dois apaixonaram-se profundamente e mantinham, dessa paixão, nesse afeto profundo, identidade idealística. Ele também era um revoltado contra as injustiças sociais. Ao ver como a mulher era menosprezada, como a situação era tão difícil para os jovens, e começaram a participar de movimentos comunistas daquela época, que mais tarde no Brasil seriam também assessorados, nos anos 30, por um movimento criado por um pensador de nome Plínio Salgado, que escreveu um livro muito bonito, A Vida de Jesus, quando ele foi para o exílio, e que se chamava esse movimento de integralismo, já no período de Getúlio Vargas como presidente da República. Então, eram forças, o integralismo de um lado, o comunismo do outro, o socialismo europeu, as várias correntes. O mundo estava muito inquieto, como hoje. Naturalmente, as perturbações hoje são mais vigorosas e mais angustiantes pela facilidade de comunicação, pela imprensa, falada, escrita, televisada. E numa dessas oportunidades, na praça pública, Nina, Clóvis e outros idealistas do Partido Comunista deixaram-se empolgar e um deles queimou a bandeira brasileira. A polícia acreditou que era um gesto revolucionário e os deteve. Nina conseguiu evadir-se, mas Clóvis foi para o cárcere. Era de menor e, assim mesmo, teve que arcar com as responsabilidades impostas do seu gesto. Nessa oportunidade, Nina Aroeira começou a ouvir falar da vida transcendente. Era de convicções religiosas materialistas, combatia vigorosamente a Igreja Católica Apostólica Romana e, naturalmente, gerou um grande número de inimigos filosóficos, pessoais, invejosos. E, de certo modo, a cidade vivia dividida entre Nina e os seus adeptos e aqueles tradicionais. Mas, nesse momento, ela foi atraída para estudar o esoterismo, que estava sendo colocado no Brasil através de uma organização de natureza orientalista. E ficou fascinada ao descobrir que a alma era imortal, que aquilo que ela havia lido de Marx, de Engels e dos grandes teóricos do socialismo europeu, em verdade, não resistia àqueles conceitos, não suportavam a lógica do pensamento oriental, do Bhagavad Gita, dos Upanishads, dos chamados mistérios ancestrais, desde a escola de Pitágoras.
tornou-se uma verdadeira trabalhadora da busca. Eu usaria aqui uma expressão junguiana, a busca da sua alma. E nesse momento, ela conheceu um senhor muito modesto, que tinha um pequeno centro espírita e que a convidou para falar do tema de natureza sociológica, confortando as pessoas. E aí ela teve um contato bem direto com Jesus. A revelação espírita. Já conhecia a reencarnação dos livros orientais, e quando ela pôde constatar que a comunicação com chamados mortos era uma verdade insofismável, passou a averiguar de motu próprio se em realidade os mortos voltavam. E começou a influenciar Clovis, que lentamente foi abandonando o materialismo e adotando as convicções espíritas. Por sua vez, ela percebeu que o comunismo, no qual se encontrava fixada, era uma utopia. Aquela questão da igualdade das criaturas humanas é uma das utopias mais curiosas da nossa imaginação. Não há igualdade. Somos todos diferentes, biológica, filosófica, emocional, moralmente. Cada um de nós está num estágio, e mesmo do ponto de vista socioeconômico, não há igualdade das riquezas, porque as pessoas em si trazem uma história muito longa do seu processo evolutivo. Se nós procurarmos atentar para as disposições teóricas daquele socialismo de ontem como de hoje, vemos que, no fundo, há uma igualdade à miséria que une a todos e o lado privilegiado dos que comandam essa miséria. Aliás, a teoria não é minha, é de Winston Churchill. Ele declarou ipsis verbis. Uma das vantagens do comunismo é que torna os miseráveis mais miseráveis e os poderosos mais ricos cada vez mais. Então, eles começaram a perceber que há uma igualdade, sim, conforme está exarada no Livro dos Espíritos. Há uma hierarquia moral. Há, naturalmente, uma igualdade da busca da perfeição. Todos rumamos para Deus e todos um dia seremos perfeitamente plenos, mesmo que o não desejemos. Os fatores mesológicos, a imposição da evolução, nos obrigará, nos arrastará a optar pelo bem, pelo melhor, pelo belo. Nesse ínterim, Dostoiévski havia apresentado um livro de nome O Idiota. E nesse livro, quando ele estava no exílio na Sibéria, ele, no momento de exaltação, se havia tornado cristão. Porque quando ele foi para o exílio na Sibéria, por causa de uma frase, ele era comunista em Moscou, e fez referência aos bigodes de Stalin, dizendo o homem dos bigodes. E como Judas é uma personificação do caráter humano, é um arquétipo, ele foi denunciado e foi condenado à morte. No momento em que deveria ser sacrificado, a pena foi comutada para a prisão e ele foi mandado para a Sibéria para trabalhos forçados. Ele era epiléptico, tinha quaisquer distúrbios, segundo alguns autores. E quando chegou à Sibéria, uma senhora ofereceu-lhe um exemplar de O Novo Testamento. E ele se apaixonou pela parte que diz respeito no Novo Testamento a João Evangelista e ao Apocalipse. Então se tornou cristão. Nesse livro, O Idiota, ele coloca uma frase que eu elegi pela grandeza do seu significado. A frase é muito breve: a beleza salvará o mundo. Ninguém resiste à beleza.
Ela é polimórfica. Para mim, uma flor é um encanto. Para outros, o voo da imaginação é outra realidade. Para alguns, determinado inseto é uma vida exuberante. Para outros, um mamífero, um ser humano, e etc. E então essa frase de que a beleza salvaria o mundo chegou até Campos. E ela começou a ver que o belo não era somente a expressão material, não era isso que o príncipe Michigan desejava dizer. Eram também as vitórias do indivíduo sobre as suas paixões inferiores. Belo não era a aparência física, essa seria a estética, mas belo era o caráter, era a limpidez dos seus valores íntimos e morais. E nesse ínterim, ela foi acometida pelo tifo. E como não havia recursos à época, Clóvis, já então seu noivo, ela com 19 anos e ele também, foi acompanhá-la. E ela foi residir na casa daquele senhor de idade que tinha o centro espírita. Ali morreu, no mês de março, com 19 anos de idade, deixando um legado extraordinário. O desgosto que se abateu sobre a cidade de uma das suas mulheres mais valorosas foi muito grande, quando, de repente, correu a notícia de que ela havia voltado e se comunicara através de um médium e dialogara com as pessoas que estavam presentes, algumas das quais conheceram-na durante o período da reencarnação. E ela, de tal forma, se comunicou que foi perfeitamente identificada. Então, Clóvis ficou atormentado. A sua paixão, verdadeira paixão, daquelas paixões românticas da tradição literária. Ele começou a procurar aqui, ali, além, quando ouviu falar em Francisco Cândido Xavier. E visitou o Rio de Janeiro, na oportunidade em que Chico Xavier estava na Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos, então, número 30. Ali ele estabeleceu o primeiro contato. E o Chico lhe disse, ela, Nina, está aqui e pede que, quando você puder, vá a Pedro Leopoldo, ele era de Minas, que ela vai lhe escrever uma carta. Claro, ele se empenhou, e foi. E essa carta abre o histórico de uma vida grandiosa, porque ele se torna espírita militante. O que Nina lhe fala na carta a respeito da ternura dos namorados, dos noivos, os planos, os sonhos, fascinam tudo aquilo. E ele, então, pergunta o que ele poderia fazer em gratidão pelo seu amor continuar além da morte. E ela sugeriu que fizesse uma casa para educar crianças à luz do Evangelho. Ele abre uma escola, a qual dá o nome de Escola Jesus Cristo, para meninos. E logo depois, a Casa da Criança, para meninas. E passa a visitar periodicamente Chico Xavier, na sua residência em Pedro Leopoldo, mais tarde Uberaba. A amizade que se torna íntima, a ponto de Chico passar normalmente os meses de janeiro, suas férias, em Campos, numa praia muito bela que tem em Campos, na casa de Clóvis Tavares. Nesse íntimo, um relacionamento de 50 anos, de confidências espirituais. Clóvis ouve falar do emérito sensitivo Pietro Baldi, que havia publicado na Europa o livro As Grandes Mensagens, e logo depois a Grande Síntese, que foi traduzida para o português e tem o prefácio ditado pelo Espírito Emmanuel, através do Chico, e intitula a Grande Síntese como o Evangelho da Ciência. Clóvis se fascinou
tanto com a obra de Ubaldi, que foi estudar o italiano, e traduziu vários dos seus livros, entre esses, as noures, os aspectos paranormais da criatura humana, tornando-se um grande amigo também de Pietro Baldi, que quando vem ao Brasil, em 1951, pela primeira vez, é assessorado pelo Clóvis e outros, sendo o Clóvis o seu intérprete, porque ele não falava português naquela época. Clóvis Tavares escreve vários livros, entre muitos, um livro que se titula 30 anos com Chico Xavier, em que a mediunidade de Chico Xavier atinge verdadeiros esplendores, poemas em 9 idiomas diferentes, inclusive em luxemburguês, através daquele rapazito, pouco alfabetizado, só tinha 4º ano primário, de um lugarejo de 2.000 almas, que não tinha biblioteca, e ele não tinha quaisquer livros que o tornassem tão célebre como aconteceu em 1929, após a publicação do Parnaso de Além Túmulo, o livro de poesias. Humberto de Campos, quando era acadêmico, quando era imortal, após ler o livro materialista que era, disse na Academia Brasileira de Letras: se isto que está aqui é uma burla, não foram os mortos que escreveram, ele merece não uma cadeira aqui na academia, mas diversas cadeiras, porque os estilos dos poetas que aí estão consignados, o estilo de cada qual é perfeito, ou melhor, o conteúdo das suas mensagens é melhor hoje do que quando estava na Terra. Naquela época, havia um crítico literário que era cruel. Ele passou a história da literatura brasileira pelo cinismo, pela indiferença e pela perversidade. Chamava-se Agripino Grieco. E ele era o crítico de Humberto de Campos. Ele escreveu, por exemplo, que Machado de Assis era quem melhor virgulava no Brasil, mas ninguém se comparava à pontuação estabelecida nas crônicas de Humberto de Campos. Eram amigos íntimos. E quando Humberto de Campos desencarnou, no começo da década de 30, se não me engano, 32, Chico Xavier começou a psicografá-lo. E ele, Agripino Grieco, achou que era uma farsa. Ele conhecia Humberto de Campos como a palma da sua mão, literária, emocionalmente. Humberto de Campos era muito doente, teve uma vida muito dolorosa, aos 40 anos sofreu muito. Dizem que de acromegalia, de crescimento dos ossos do crânio. E ele mesmo revela no seu livro Crônicas, que era um grande sofredor. Pois bem, ele resolveu ir à Federação Espírita Mineira testar a mediunidade de Chico Xavier. Trouxe do Rio 40 páginas de papel em branco, firmou-as. Chico sentou ao seu lado, ele colocou o papel, ele deu o lápis. Chico fez o transe diante de um salão repleto, escreveu um poema, uma carta e uma crônica. Agripino Grieco leu-os todos. E uma das características literárias de Agripino Grieco era a mitologia greco-romana. Invariavelmente, nas suas crônicas, nas suas páginas, ele cita um mito, ele faz uma referência literária. Para mim, é um lindo escritor. Eu, quando fui jovem, li muito das suas crônicas. Então, ele as lê publicamente. E na ata que se fez da sessão, ipsis verbis, as suas palavras. Eu não acredito na imortalidade da alma, mas quem escreveu estas páginas foi Humberto de Campos.
É um paradoxo, né? Está lá nos arquivos da Federação Espírita Brasileira. Pois bem, então, o Balde passou a conviver com o Clóvis nessa intimidade. E quando o Balde veio ao Brasil e esteve aqui na residência de Carlos Laroca e Maria Dolores, esse espírito de escola que, através do Chico, revelou uma poemática das mais belas, ela só publicou um livro na Terra, mas os poemas dela de Além Túmulo são incomparáveis. Eu tive a oportunidade de conhecer o Balde pessoalmente e de dar prosseguimento ao trabalho do Clóvis. A vida é curiosa. Deveres dele em Campos exigiram que ele voltasse, mas o Balde deveria ir a Recife e Fortaleza. Ele havia escrito as suas palestras, haviam sido traduzidas, e então ele saiu pelo Brasil com uma pessoa lendo-as em português, o intérprete ao italiano, e ele, para depois o público fazer perguntas. E então Clóvis perguntou se eu poderia acompanhá-lo. E Deus me deu essa oportunidade íntima de acompanhar o Balde ao Recife e ler as suas conferências, ouvir os debates, ir também à Fortaleza, quando fizemos a primeira palestra também, e a partir daí produzir um vínculo com o Balde até 69, quando ele desencarnou. E hoje eu tenho uma grande parte do arquivo ubaldiano, não somente suas cartas, mais de 50, a amigos queridos da cidade de Catanduva, como também o original, na sua letra, de alguns dos livros que foram publicados em português. Mas aí eu vinha saber da grandeza do espírito Ninarueira, desse íntere, dessa convivência com Clóvis. Também vinha saber da historiografia desse espírito de escola, que foi Clóvis Tavares. Como a carne bloqueia ou libera a grandeza dos espíritos que somos em estágios de evolução da busca da própria alma na direção de Deus. E entre as várias reencarnações que lhe eram atribuídas pelo Espírito Emmanuel, ele ditou mensagens narrando-as, destaca-se uma das mais controvertidas, quando no começo do cristianismo, a doutrina cristã, entre os chamados pais da igreja primitiva, a patrística, aqueles homens, eram homens apenas na época, se dedicaram a criar a teologia da igreja. Agostinho, Próclus e tantos outros. Ele havia sido um personagem muito peculiar, porque do Concílio de Nicéia, um dos primeiros a adulterar o Evangelho de Jesus, debatia-se muito uma tese, se Jesus havia sido gerado como nós, através do relacionamento sexual de José e de Maria. Era uma corrente. Mas a outra corrente achava que não, que ele foi concebido por obra e graça do Espiritismo. Era a corrente da Igreja, que mais tarde se torna Igreja Católica. E debatiam-se, brigavam, até há poucos anos. E Clóvis teria sido um daqueles defensores da virgindade de Maria antes, durante e depois do parto. Então, Emmanuel escreve-lhe uma mensagem enorme. Os debates na época foram muito belos e muito trágicos. E nós podemos encontrar alguns relatos no livro Os Santos que Abalaram o Mundo, quando narra a vida de Santo Antão, um santo que foi um jovem egípcio,
que depois de converter-se ao cristianismo e ter visões demoníacas, foi para o deserto. E no Monte Pispir, ele se entregou à contemplação, a viver exclusivamente para o Espírito e a mortificar-se para evitar a presença de Satanás, como acreditava a superstição, que são os espíritos obsessores. E no auge daquelas discussões, como não se chegava a nenhum resultado, foi buscado Santo Antão, porque tinha maior contato com as vozes do mundo espiritual, para dizer se Jesus era Deus ou se não era Deus, se sua mãe era virgem ou não era virgem. As nossas futilidades são tremendas. E ele foi. E segundo o que está escrito, eles fizeram todo o concílio em latim e em grego, que era uma das línguas mais faladas. E então, na hora de fazer a declaração, citou em grego, mas de uma forma que dizia que ele era Deus. Era a frase. A outra frase, que eu não vou me atrever a dizer em grego, que eu não sei grego, é que ele tinha a aparência de Deus. Aí nasce o docetismo. A doutrina doceta é a doutrina que vê Jesus como Deus, que vê a sua vida toda sobrenatural e que é muito combatida, inclusive também é estudada por Kardec. Porque se ele era Deus, todo o sofrimento foi aparente, não foi real, diziam os tradicionalistas. E Clóvis Tavares era uma daquelas personalidades. Nesta reencarnação, ele tinha a tarefa de estudar profundamente essas sutilezas e declará-las através de pesquisa científica da mediunidade. E ele conseguiu de uma forma brilhante. Foi um período espírita, digamos, os anos 40, 70, de revelações do mundo espiritual, de materializações. Uma instituição em Belo Horizonte chamada OSCAL, Organização Social Espírita André Luiz, estabeleceu bases para materializações e se tornaram famosíssimas as materializações do espírito Sheila, a enfermeira alemã da Primeira Guerra Mundial, que morreu em Hamburgo e foi tomada pelo Dr. Bezerra para trabalhar na caridade cristã nas terras do Brasil. Concomitantemente, aparece do cenário dos desencarnados outra figura inolvidável, Meimei, o espírito de uma jovem senhora que se casa e durante um ano, portadora de uma beleza ímpar em Belo Horizonte, ela é a esposa devotada e vitimada por uma problemática cardíaca, desencarna. E o marido, Arnaldo Rocha, fica desesperado. E certo dia, caminhando pela rua da Bahia, ele próprio me contou, porque fomos amigos muito íntimos, e eu tenho uma enorme correspondência dele arquivada. Ele, então, viu um homem, tinha uns 40 anos, gordinho, atravessar a rua e perguntar: "Você se chama Arnaldo Rocha?" Ele disse: "Sou." "Pois olhe, eu estou vendo ao seu lado uma senhora, aliás, uma moça, muito bonita, de menos de 30 anos, e descreveu-a. Ela está me dizendo que você lhe colocou o pseudônimo chinês Meimei e que Deus existe. Ela não morreu, ela está viva. Dê um pulo em Pedro Leopoldo que ela quer descrever." E Arnaldo Rocha vai a Pedro Leopoldo, desconfiado que se tratava de uma farsa, e Meimei escreve-lhe uma mensagem dessas que entontece qualquer mente investigadora. Qual é o marido que não conhece uma esposa? Qual é o pai que não conhece uma filha? Qual é o namorado, noivo,
que não conhece. Quem é de nós que relativamente não conhece bem um amigo? Detalhes, uma palavra, uma forma de expressar. Nem é necessário contar segredos. Isso não existe. Mas falar de coisas que somente os dois sabiam. Ou de referir-se a um acontecimento que teve lugar ontem à noite, em sua casa. Eu estava lá. Na hora em que chegou fulano de tal, como o Espírito disse-me, através de Chico Xavier. Você se lembra da Rua Marquês de Abrantes, número 19, apartamento 1208, no Rio de Janeiro, no dia tanto, quando Celeste Mota, essa senhora estava desencarnada, minha amiga nos anos 50, nos anos 80, veio um espírito referir-se a um caso entre mim e ela, que eu era seu hóspede. Como é que podia saber? Então, não há como negar-se à realidade. Já não são há 2000 anos, 50 anos depois, renúncia, Paulo e Estevão. E então enriquece a biobibliografia espírita com os mais belos romances históricos jamais escritos. O escritor teve o cuidado de pegar todos os romances e fazer uma pesquisa dos nomes que estão nos romances, os nomes latinos daquelas cidades, à época, por volta do ano 0 a 30, a 90, depois de Espanha, mais tarde na Idade Média, depois da vida de Paulo, do hábito, do modus vivendi, os termos, os hábitos sociológicos, e escreveu um livro confirmando histórica, filosoficamente, aquelas revelações. Então aparece no cenário espírita, meio. E surge o que ficou entre nós espíritas daqueles anos 70. A lembrança e o carinho desses seres de luz, Memei, Sheila, Alta de Souza, a poetisa Potiguar, a poetisa do Rio Grande do Norte, e Nina Arueira, e as reencarnações que tiveram, porque nós reencarnamos como famílias, nós somos grupos, daí gostarmos de fulano e detestarmos Beltrano. Daí temos uma afinidade profunda com uma pessoa que mal estamos vendo. E outra algeriza até alguém que nos é gentil, bondoso, devotado, a gente diz, não sei. É tudo de bom comigo, mas eu detesto interiormente. E não sei a razão. São as lutas familiares, os grupos, as afinidades, aqueles círculos de amigos, que a gente não entra na panelinha. Não é panelinha, não, é panelona. E outros que a gente convive a vida inteira. E ele sai de nossa vida e a gente não nota. De vez em quando eu digo assim, meu Deus, e fulano, faz 30 anos que eu não vejo. Há pessoas amigas nossas que de repente somem, como se tivessem desencarnado. De vez em quando nos acontecem fatos muito curiosos. Na reunião passada, veio uma jovem e me disse assim, eu tenho certeza que o senhor vai lembrar do nome que eu vou lhe dizer. Eu disse, vamos ver. Ela disse, Malbuisson. Aí eu lembrei imediatamente. Era uma senhora que nos anos 40, ela me falou a semana passada, participou de nossa casa, morava em Montserrat, e nos ajudava muito, Dona Maria de Lourdes Malbuisson. E eu tinha por ela uma afeição de irmão carnal. Ela teve uma vida longa, teve filhos, netos, e agora estava uma sua bisneta, trazendo-me a fotografia de uma fotografia que eu havia dedicado à sua bisavó há 60 anos. Meu Deus, como eu sou velho. Quando eu olho assim, chega a me dar agonia, eu fico com vergonha. Mas
já que a morte não quer nada comigo, me perdoe. Eu olhei a data, 57. Disse assim, era velha, né? Nem falei, porque já era período de estar gaga, mas até o momento estou HH. Ainda vou terminar no GH. Muito bem. Me convidando para a sua formatura nesta semana em medicina. E dizia assim, o sonho da minha bisavó era ter uma filha, um parente médico, pois eu vou dedicar a minha carreira à caridade que ela praticava com o Senhor. É fascinante. Claro que Dona Maria de Lourdes Malbuisson é da minha família espiritual, ou eu sou membro da sua família espiritual. Porque uma afeição era como se ela estivesse me falando de coisas de ontem à noite. Talvez eu me lembrei, o rosto, as brincadeiras, a mobilidade. Ela era uma senhora gordinha, e os gordinhos são lindos. Quem não gostar, que se remexa, mas são lindos. Os magros é que têm inveja, portanto, fiquem tranquilos. Então, Nina Rueda se transformou num desses vultos. Para dar-lhes uma ideia, a história nos conta que depois que Cristóvão Colombo saiu do porto de Palos, na Espanha, para poder vir provar a sua tese, que viajando sempre na direção do oeste encontraria terras, ele chega ao momento em que ele e os 3 irmãos que comandam as 3 naves, Santa Maria Pinta e Nina, estão no lugar em que pararam os ventos. O combustível, o alimento, a água havia acabado. E era um risco prosseguir, porque não teriam como, se de repente quisessem voltar à Espanha, ter recursos para voltar. E os irmãos Pisons, os 3 irmãos, vão à nave-mãe, dirigida por Cristóvão Colombo, e impõem que ele faça o retorno. Aquilo era a fantasia da sua mente. Isso é histórico. E ele, então, pede naquela noite que eles tenham paciência e dele até o amanhecer do dia seguinte. Se até o dia seguinte não aparecesse nas águas sinais de terra, troncos de árvore, quaisquer coisa atraído pelas praias, eles então voltavam à Espanha. Na psicografia de Chico Xavier, ele recebe uma página sobre isto. A história que eu conheço parou aí. E diz que no dia seguinte ele descobriu a América. Mas aí nessa noite fazia muito calor no mar, aquela parada dos ventos. Colombo subiu à proa e deitou-se, exausto, olhando as estrelas. De repente, aparece numa delírio dele 3 vultos femininos, como 3 fantasmas, apontando para o oeste. E ele olha, o vulto era Felipa Perestrelo, a esposa dele, que era de origem portuguesa. A outra, as 3 sorrindo, e que ele não voltasse, porque tinha terras à vista. Ele desperta, atordoado, desce a cabine, chama o auxiliar e diz, avançar sempre. Às 5 da manhã, lá do alto da torre de vigia, alguém grita, terra à vista. Encontravam nas águas destroços, coqueiros, várias demonstrações que as águas estavam trazendo das praias. E avançando, eles chegam a uma praia muito funda. E ali atiram a âncora. E a âncora desce. E o marinheiro exclama,
Que honduras, que funduras, hondo é fundo em espanhol, que é Honduras, a descoberta da América, graças ao fenômeno mediúnico. Felipa Perestrello se irá reencarnar mais tarde no Brasil como Alta de Souza. Acompanhá-lo-á em várias reencarnações, porque ele se irá reencarnar com a missão histórica de aproximar as terras. Se reencarnará como padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão, chamado Padre Voador, que inaugura os balões. Mais tarde, ele se reencarnará com o que seria, quem seria Alberto Santos Dumont. E depois do suicídio, ele se reencarna em Campos, através de Clóvis Tavares. É uma história imensa se fosse narrar. Mas como ele foi suicida, enforcou-se. Era uma criança saudável, não tinha nenhuma marca. E a babá, certo dia, descendo a escada com ele de um aninho na mão, ela tropeçou na passadela. As escadas tinham um tapetezinho preso. Ela tropeçou, caiu, ele rolou, ficou quadriplégico. Portanto, cumpriu-se a marca da reencarnação. Clóvis Tavares. Eu conheci. Não estou contando o que me contaram. Acompanhei, visitei. E Nina Arueira, vendo a aflição que dele acometeu, pediu aos guias espirituais para reencarnar-se e cuidar do irmãozinho, o que aconteceu. Ela se reencarnou, depois de Nina Arueira, como filho dele e da senhora Hilda Mussa, a sua esposa. Tiveram 5 filhos, sendo que uma das filhas é Nina Arueira reencarnada, que tomou conta do irmão tetraplégico, até ele desencarnar. Então, a reencarnação, a comunicabilidade com os nossos entes queridos e inimigos, é uma fatalidade do processo evolutivo. Daí a nossa mentora, Nina Arueira, mentora da juventude, que nos inspirou. Nesse período em que ela esteve reencarnada, ela pediu à Alta de Souza para que a substituísse, atendendo ao nosso programa de criação de pessoas para o futuro. Com estas palavras, desejo lembrar aos pais, nós temos evangelização infanto-juvenil, todo domingo, Evangelho e Espiritismo para crianças. Temos as atividades doutrinárias especificamente trabalhadas para jovens. Os programas elaborados na FEB, Federação Espírita Brasileira, por sociólogos, pedagogos, psicólogos, o que há de melhor na área da educação, culminando quando estava reencarnada a gaúcha Cecília Rocha, que desencarnou há 3 anos, ou 4 anos apenas, deixando legado para nossos filhos, porque nós, às vezes, temos dificuldade de explicar a eles. Como é que eu vou explicar a reencarnação ao meu filho de 3 anos? Os evangelizadores são habilmente preparados através de cursos para encaminhar as gerações novas e evitar a tragédia da droga, a tragédia dos vícios, das dependências de natureza destrutiva, destruidora, como nós temos visto. Então, parabéns aos nossos jovens atuais, à nossa juventude atualmente, dos últimos anos, faz um encontro nos dias do Carnaval. Esse ano será um pouco diferente, mas no sábado de Carnaval, teremos o início das atividades com uma palestra nossa aqui
domingo, segunda, terça-feira, até a tarde, quando encerrarão os dias de atividades. Os pais que desejarem, estimulem os filhos para vir. Eu sei que é muito complicado, que o jovem diz, mas a semana inteira eu estudo, no domingo para ir à praia, venha correndo, haja correndo, corra para a praia depois, mas passe pelo menos correndo aqui para ver, não julguem sem ter visto. Venham um dia de domingo de manhã, eu sei que domingo de manhã a pessoa acorda cedinho, 13h, 3h, mas venham um dia, 9h, assistir. Depois o trabalho de assistência social, no termo vulgar, de caridade, realizado pela nossa juventude, em homenagem a uma das nossas tias, Lígia Banhos, atendimento aos meninos daqui do bairro. Há uma casinha dirigida pelos nossos jovens, visita, construções de casas, atendimento a doente, alimentação, a entrega da cesta básica, porque às vezes os doentes não podem vir buscar e os jovens vão levar em casa. Então vamos dar aos nossos filhos metas edificantes, para que eles deem à sua vida um sentido, para que eles encontrem a sua alma, o seu sentido de viver, sem a necessidade de escorregarem aos abismos da perversidade, da indiferença, da frustração, ou aos dramas atuais da ansiedade, da depressão, da desarmonia íntima, da agressividade, principalmente, do desrespeito aos pais. Desde idade muito recente, uma mãe perguntou, Divaldo, meu filho não me atende, o que é que eu faço? Eu perguntei, quantos aninhos tem seu filho? 2. Eu digo, minha senhora, a senhora precisava ir presa. Porque a senhora não saber controlar o filho de 2 anos, pois os meus, e eu tive 668, eu olhava e eles sabiam o que era. E nunca batia nenhum, tem vários aqui me ouvindo, aqui na ponta estão deles, vários, que já é avô, nunca. Bem, de vez em quando eu batia. Isso é, eu tinha um cinto de pano de vestido de mulher. Eu dobrava assim, 2 irritado, eu batia. Era esse, eles então davam risadas. Eu digo, faça de conta que está doendo, chora, vai, chora, grita. Todos. Talvez nem todos sejam felizes. Aí já é outra coisa. Porque depende deles mesmos, do seu passado, da sua vida. Mas, pelo menos, a 90% que eu continuo conhecendo, nenhuma se tornou meretriz de vida pública, até então que eu saiba. Foi para o cárcere por qualquer crime cometido. Porque eles dizem assim, se algum dia você, meu filho, na hora da despedida, cometer um crime, não mande ninguém me dizer. Você é meu filho, venha me dizer. Diga, eu assassinei uma pessoa. Sabemos que é um crime. Eu vou procurar um advogado. Você vai responder, vai atender às leis, mas eu estarei ao seu lado para lhe consolar. Se cometer algum outro crime, escreva para mim, telefone. Eu sou assessor, eu estou sempre aqui, não vou a lugar nenhum, exceto quando em tarefas de viagem. E nenhum nunca me desobedeceu. O primeiro que eu vi fumando, porque aqui nós não fumamos. Agora, para educar, é preciso dar um exemplo. Não é educação de palavras, de atos. Criar hábitos, como com os animais. Então, um deles saiu, era um caso especial, esse filho meu. E então, ele estava fumando. Ele veio fumar aí na porta, para eu saber que ele já era um homem independente. Então, os meninos vieram correndo, tio Divaldo, Cláudio está aí na porta, ele está fumando. Eu digo, vai chamar Cláudio. Ele já tem mais de 21 anos, é independente, mas vai chamar. E aí eu fui andando atrás. Bem na hora que ele pegou o cigarro, eu disse assim, Cláudio, ele engoliu o cigarro. Saía fumaça pelo nariz.
Porque esse foi o filho mais especial que eu tive. Ele não saiu da segunda série. E esse é sintoma psicológico de QI, do nível de aprendizagem. Mas ele era, eu adorava, nós nos entendíamos. Ele era tão fantástico, vou contar somente 2 casos rápidos dele, para ver o valor da educação. Quando ele saiu, ele me disse assim, tio, eu agora sou independente. Eu digo, é independente. Você agora tem seu emprego, você se mantém independente. E o senhor não vai ter mais nada com minha vida? Digo, vou. Até você morrer, vai ter que me atender. E depois que morrer, ainda vem na sessão se manifestar por meu intermédio. Ele disse assim, então nem vale a pena morrer. Não vale a pena morrer. Mas então ele ficou independente. E a primeira coisa que ele fez, ele era tartamudo, gago. No dia seguinte eu recebi um telefonema. Fui atender. Ele, benção, tio Divaldo, Deus te abençoe, Cláudio. Como é que o senhor sabe que sou eu? Foi Joana de Ange que falou? Eu disse, não, meu filho, intuição. Então, era algo especial. Outra vez, no domingo, ele me apareceu. Eu estava na cozinha, domingo aqui é muito silencioso, porque ficam somente os residentes. Ele veio e chegou, entrou na cozinha. Oi, tio, tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Ele bem vestido, né? Adorava. Pobre adora, como disse aquele João 30, pobre adora coisa de rico. E rico é que gosta de maluquice, de morar da favela. Então, ele bem vestido disse assim, tio, eu quero dizer ao senhor que eu não sou mais espírita. Ele nunca foi, mas eu não sou mais espírita. Eu disse, que bom, meu filho. E você agora é o quê? Testemunha de Jeová. Ele disse, e você viu o crime? Ele, qual crime? Se você é testemunha. Ele disse, tem isso? Então eu não sou mais. Aí deixou de ser na hora. Era uma coisa especial. Até hoje, eu viajava muito, e certo dia eu estava no Rio, ele me aparece, eu estava conversando com amigos, e ele aí aparece, olá, tio, diga para todo mundo que eu sou seu filho, não tenha vergonha de mim não, porque eu sou preto. Eu disse, mas eu nunca lhe disse que tinha vergonha. Mas aí diga, olha, eu quero apresentar meu filho, Cláudio. Ele aí riu e fez. Eu vim aqui só para lhe fazer uma pergunta. Pois não, Cláudio. O senhor já foi a Milão? Eu digo, qual Milão? Da Espanha? Eu digo, Espanha? Não, esse não. Não, é da Itália. É da Itália. Eu digo, já fui. Porque eu vou lá. Eu agora vou a Milão, tio Divaldo. Estou com a viagem para Milão. O senhor conhece Milão? Eu digo, mais ou menos. Eu já estive lá umas 30 vezes. Puxa vida, eu tenho que ir a um lugar em que o senhor nunca foi. Até hoje é uma alma querida. Ainda essa semana ele me telefonou, me telefona sempre. Pois, apesar de todos esses limites, nunca roubou, nem furtou, nunca foi preso, está aposentado. Tio, o senhor não vai acreditar, mas eu sou um cidadão. Quer dizer, um cidadão. Eu disse, mas por quê? Eu agora estou vivendo pelas costas do governo. A gente tem que derrubar o governo. Eu digo, derrube, meu filho. Derrube. E aí você fica na miséria, porque não tem quem ele pague. Ele faz, Eu digo, então não quero. Mas também frequentou a juventude. O pessoal da orientação da juventude sofreu de evoluir, porque lidar com Cláudio e com alguns dos meus filhos não é prova, não, é expiação. Mas me respeitavam, um olhar. Então, como é que uma mãe não pode educar uma criança de 2 anos? Se ele tem uma deficiência psicológica, é outra coisa, mas também pode. Aí estão os métodos educativos, as terapias valiosíssimas. Hoje, nesse período terrível em que a antiga esquizofrenia infantil passou a ser uma doença propalada, praticamente todo mundo hoje tem a tal da doença, mas os métodos curativos são excelentes. A paciência, a compaixão, como dizia Chico Xavier, amor
e disciplina. Aí é que está, manter a disciplina. Daí, quando puderem, venham ver a juventude de Ninarueira, para que seus filhos tenham uma certidão de segurança moral para enfrentar a vida. Daí, nestes 72 anos, cabe a você, meu filho, e aos demais membros que estão fazendo sempre cursos de adaptação, de preparação para servir a juventude, a nossa palma de trabalhos para o futuro. E o desejo para que os vossos filhos e as vossas filhas, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2, profetizem, tenham o dom, o carisma, a faculdade mediúnica de convivermos num mundo melhor, em que a misericórdia de Deus desce até nós em eflúvios de bênçãos para a nossa felicidade. Vamos agora preparar-nos para recebermos as energias balsâmicas e misericordiosas do mundo espiritual através dos passes. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares. Nosso divino amigo, abençoa esses companheiros devotados que se entregam de coração para a manipulação de fluidos transformados em bênçãos de saúde e de paz para todos nós. Abençoa-os e abençoa-nos a nós outros, oferecendo-nos neste momento aquelas energias que necessitamos para exercer a reencarnação feliz. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos com a tua misericórdia, mas também as pessoas queridas, a nossa família espiritual e biológica, os nossos adversários, aqueles que não gostam de nós e de quem nós não gostamos. Ajuda-nos, socorrendo suicidas, esses irmãos que se equivocaram e que agora sofrem o efeito terrível do seu ato. Nós te pedimos, pela nossa casa, a tua casa, proteção e amparo contra as forças do mal. Ainda te suplicamos em favor dos filhos do Calvário, aqueles que vêm buscar ajuda. Ajuda-nos a servi-los com bondade e misericórdia. Abençoa as mãos da caridade que operam em nossa casa, que nos ajudam de toda parte, de toda forma, e abençoa nossa água. Faze que se impregne de energias curativas, como aconteceu em Caná e em outros episódios. Também te pedimos pela nossa paz, pela paz no lar, na família, pela paz na terra, no Brasil, numa hora tão grave, e permite que, em nome de Deus,
evocando a proteção da Mãe Santíssima, dos Espíritos amigos, do Teu nome, possamos encerrar a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos. Está encerrada a nossa reunião. Muita paz.